Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs conectados na fé, aqui estamos. Mais uma vez, juntos para ouvir a palavra de Deus. O Evangelho que nós vamos escutar hoje, dizendo assim para nós, eram como ovelhas sem pastor. Esta é a mensagem que nós vamos escutar. Por isso que eu te convido para que você fique aqui conosco, deixando aí a sua participação, o seu comentário, um joinha, também um valeu demais se você quiser. E é claro, compartilhando os vídeos para que possamos chegar a mais pessoas. Por esse canal, sempre ouvindo a palavra de Deus. Nada mais. E uma pequena reflexão para que você tenha essa palavra também aí como algo para que você saboreie durante o seu dia. Isso que é importante para todos nós, tá bem? Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, aqui por esse canal levando a palavra de Deus a mais corações. Do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de São Marcos de hoje nos apresenta duas situações importantes. Primeiro, os apóstolos, aqueles que Jesus escolheu para que eles fossem anunciar a palavra de Deus. Eles levam a mensagem do Evangelho, curando, libertando, dando às pessoas de novo a graça de estarem na presença de Deus. E falando, é claro, do próprio Jesus Cristo. E eles fizeram isso com muita maestria, porque aqui nós ouvimos, né? Contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ou seja, Jesus que deu a eles esse poder para que eles fossem até as pessoas anunciando sempre a palavra de Deus. E aí Jesus faz um convite para eles. Vinde sozinhos para um lugar para descansar um pouco. Jesus sabia que a missão que eles tinham realizado era árdua. E nós sabemos isso. A missão de evangelizar sempre é muito intensa, muito forte, porque nós precisamos descansar em Jesus. E é isso que ele faz. E ele nos convida, né? Convidou os apóstolos e também convida a cada um de nós para descansarmos nele. E assim, mesmo diante dessas situações, as pessoas procuravam os apóstolos e o próprio Jesus. E aqui dizendo que eles não tinham tempo nem de comer. Olha que interessante, como que os discípulos, os apóstolos e o próprio Jesus também não tinham tempo, porque as pessoas procuravam muito. Muita gente vinha ao encontro do nosso Senhor e assim eles não tinham nem tempo para isso. E aí eles se afastam, vão para outro lugar e vão fazendo essas peregrinações para levar sempre a palavra de Deus. E o finalzinho do Evangelho, como essa segunda parte que eu gostaria que nós conversássemos um pouquinho, Jesus teve compaixão da multidão. Compaixão. Você sabe o que é isso? Compaixão é compadecer-se, estar com, né? Sentir a dor das pessoas ou daquela situação. E Jesus faz isso. Jesus teve compaixão. Por quê? Porque elas eram ovelhas sem pastor. Aquelas pessoas que ali estavam precisavam de alguém que as conduzisse. E é isso então que Jesus faz no Evangelho de hoje. Porque Ele é o bom pastor. É Ele que conduz a cada um de nós para para essas pastagens, melhor dizendo, para esses pastos, né? Para descansar e alimentar-se de Jesus. Então, por isso, meus irmãos, Jesus tem compaixão. Ele sente a dor das pessoas, ele sente a nossa dor, ele sabe das nossas necessidades, ele sabe daquilo que nós passamos. E por isso, então, que aí, dizendo aqui no finalzinho do Evangelho, né? Pois começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus ensinava constantemente. E aqui eu quero que você pare para pensar um pouquinho. Quais são os ensinamentos que Jesus tem dado a você?
que ele tem te ensinado ao longo desse tempo que você tem escutado a palavra dele. E o Evangelho de hoje então nos convida a isso, para que nós possamos descansar em Jesus e termos ele como sendo o nosso pastor. Porque muitos precisam de Jesus, quer dizer, a humanidade precisa de Jesus. E Jesus então envia os seus pastores, os seus ministros, os seus evangelizadores para anunciar a boa nova que vem dele. Que Deus então nos abençoe, meus irmãos, e que essa palavra que nós acabamos de escutar também nos ajude e nos fortaleça na nossa caminhada ao encontro do nosso Senhor. Que você tenha um excelente dia, que a palavra de Deus seja luz para você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.